minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Você conhece bem a história de um homem chamado Ló. Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele, sua esposa e suas 2 filhas. Deus não suportou tamanha sujeira daquele povo e Deus decidiu destruí-lo. Fala-se na história que foi como uma bomba atômica que Deus jogou até ali e destruiu tudo. Mas Jó e sua esposa, suas 2 filhas, vão obedecer a Deus e vão sair da cidade a tempo. Mas em determinado ponto, a esposa de Ló decidiu dar uma olhadinha para trás, coisa que Deus havia proibido. Quando ela olha, a Bíblia nos diz que ela transformou-se em uma estátua de sal. E Ló e suas 2 filhas seguem caminhando. Vão entrar em caverna e aí vão estar vivendo num lugar sem pessoas. Então estavam num lugar deserto, sem ninguém perto. E acontece algo que nós não aprovamos. Mas a Bíblia é tão honesta, tão séria, que a Bíblia mostra as coisas positivas, mas também mostra as coisas negativas na vida do ser humano. Sabe o que as 2 filhas decidiram fazer? A mais velha, a primogênita, conversou com a mais nova e decidiu: escuta, olha, não vai ter descendência o nosso pai. Vamos dar vinho, vou embebedar ele e aí eu vou deitar-me com ele. Depois ela sai no outro dia, sem que ele perceba, e fala para a mais nova: eu me deitei a noite passada com meu pai. Essa noite vai ser a sua vez. Vou embebedá-lo. Deu vinho para a mais nova também dormir com ele, preocupado em descendência do pai delas. Essa história está em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 30, onde você pode conferir toda ela completa. Mas a Bíblia nos diz assim, olha: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receava permanecer em Zoar. Habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitamo-nos com ele, conservemos a descendência do nosso pai. Errado, mas tomar essa decisão. Pois bem, naquela noite, pois, deram a beber o vinho ao seu pai. Entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho, também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservem a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele sem que ele a notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam o próprio pai, né? A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, de onde vieram os moabitas. Moabe, moabitas. E o pai, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benjamim, o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, são 2 gerações que surgiram daqui, da descendência desse episódio que aconteceu com as 2 filhas de Ló. Então, Moabitas e os Amonitas, que vieram dessa linhagem aí. Agora, sabe o que é interessante? Teve coisa ruim naquela cidade, ou naquelas cidades, teve coisas ruins que aconteceu, coisa feia que aconteceu entre as 2 filhas e o pai.
Teve mais um episódio ruim, porque a esposa de Ló decidiu olhar para trás de onde ela saiu, do mundo do pecado, da cidade do pecado, e saíram duas nações, Moabitas e Amonitas. Então, de onde saíram essas duas nações? De um episódio entre filhas com o pai. Nós sabemos que nós não aprovamos esse tipo de coisa, sabemos que é abominação contra o Senhor, Deus nunca permitiu isso nos nossos dias. Então Deus sabe o que aconteceu tudo naquela época. Por isso, a Bíblia, eu disse na mensagem de hoje, a Bíblia não é um livro de contos de fadas, que conta só belezas e vai enfeitando. A Bíblia fala a realidade e mostra as atitudes, os erros e também a libertação do povo quando ama a Deus. Precisamos prestar atenção na Bíblia e saber que é um livro muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a gente poder entender o que é tudo isso que tem acontecido nesse mundo que Deus ainda preserva até os dias de hoje. Faça o mesmo. Procure compreender as Escrituras e olhe para as Escrituras como uma mensagem que Deus deixou para a gente saber quem é Ele e respeitá-lo como Ele tem nos ensinado. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a caminhar com Ele.